Eu escuto, eu vejo todo mundo falar: Jesus está voltando. Gente, Jesus está voltando? Pense bem, analise bem o contexto dessa frase. Quero dizer que Jesus não é mole, Jesus não é lento, Jesus não tarda. E tem pessoas que anunciam isso há mais de 20, 50, 60 anos. Aí os anos se passaram, né? Ainda não aconteceu o arrebatamento da igreja. Aí tem pessoas que ficam nessa narrativa descontextualizada. Por quê? O certo, nós pregadores, você pastor, você evangelista, nós cooperadores falar a frase verdadeira: Jesus voltará. O certo é: Jesus breve voltará para buscar, arrebatar ou resgatar a sua igreja. Então, a gente tem que consertar nessa narrativa, porque Jesus não é mole. Jesus, ele virá quando o Pai dá o ultimato, a última palavra. Quando Deus fala: basta, já é a hora. Meu filho, vá buscar a minha igreja, de norte a sul, de leste a oeste, do oriente ao ocidente, onde tem servos e servas verdadeiros, né? Que serve, que me obedece, que me teme, que me ama, que guarda meus mandamentos. Então, tem pessoas que trazem essa narrativa somente para assustar a igreja. Tem pessoas que gostam de assustar a igreja. Já reparou aquele pregador, aquele líder, né, que não tem conhecimento de causa da situação? A minha Bíblia fala que Jesus vai voltar, sabe quando? No momento que começar a grande tribulação. Vai ser quando Jesus vai voltar. É nesse momento. Entendeu? Mas que ano que vai acontecer isso, irmão Vinícius? Cooperador, evangelista, cantor, tocador Vinícius? A gente não sabe, quem sabe é só Deus. Que ano, que hora, que dia, a Bíblia não revela este fato. Né? Senão todo mundo tá lá no mundão, né? Tá lá no mundão, aproveitando, farreando, curtindo, né? Aí na última hora todo mundo viria para Cristo e teria salvação. Aí não teria graça. Então esse é um plano misterioso. Então, por causa disso, aí pessoas vão me falar: então quer dizer, a morte vem. Aquele que estiver preparado vai para o descanso eterno, e aquele que estiver despreparado vai para o tormento eterno. Mas calma aí, temos que passar pelo tribunal de Cristo. Mesmo tendo a salvação no tribunal de Cristo, iremos receber o galardão. Aqueles que irão ser condenados terão que passar pelo juízo final para receber também a recompensa de vergonha. Então é isso que eu quero dizer para você. Voltando aqui, recapitulando, tem pregadores que assustam muitos outros, como se Jesus voltasse hoje, né? Como se ele voltasse agora, né? Eu não estou falando, comparando a vinda de Jesus somente no momento de morte, não. Estou falando, Jesus volta quando a pessoa morre, sim, mas eu estou falando via arrebatamento. A vinda de Jesus via arrebatamento, é isso que eu estou falando. Então vai acontecer, sabe quando? Depois dos 3 anos e meio da falsa paz. Aí tem pessoas que falam para mim: Vinícius, as coisas só tá piorando, é desemprego, é miséria, é pobreza, é inflação, é tudo, é convulsão social, é questão política, é a questão social, é muita coisa, muito preconceito, muita violência, segundo consta em Mateus 24, segundo consta nos evangelhos, né, de Jesus Cristo, também nos profetas menores ou nos profetas maiores do Antigo Testamento, né, que fala, que narra o que está acontecendo hoje, está se cumprindo. Então tem gente que está assustado à toa. Sabe por quê? Vai vir aquele período de falsa paz. Estuda aí, pesquisa no Google ou no dicionário a palavra ecumenismo. E também estude sobre a globalização. Aí você vai entender o que eu estou falando. Então, gente, o apóstolo Paulo mesmo, na época dele ele falava: não se movais facilmente, como se a vinda de Jesus fosse tão depressa. Ele não está desanimando os fiéis a servir a Deus, não. Ele está alertando, porque muitos hereges, falsos profetas falam para assustar os outros, né? Para arrebatar
aquelas vidas, né? Então quer dizer, meu ministério é melhor, então vamos tirar essa de lá. Aquela igreja não prega salvação, não prega. Gente, isso é bobeira, a gente ficar falando, citando nome de igreja no púlpito. O ministério tal faz errado, não é a favor do dízimo, não é a favor de oferta, não é a favor disso nem daquilo. Gente, o que tem? Cada igreja tem seu método. A mensagem é uma só, mas a metodologia, cada igreja tem, cada pregador tem. Eu tenho o meu método. Então, meu método é ensinamento da palavra. Então, eu estou falando aqui a verdade. Se não fosse o Senhor abreviar os dias, nenhuma carne se salvaria. Sabe quando? Na grande tribulação. Crente não vai pastar. Não vai. Você não vai passar pela grande tribulação, porque você é de Deus. Deus vai te dar o livramento. Agora aquele desconcertado, que não perdoou, né? Principalmente que as pessoas guardam rancor no coração de alguém, que não ama a Deus e não ama o próximo, esses aí já está garantido 100% na grande tribulação. Porque não obedecem os mandamentos do Senhor. Então, eu vejo pela palavra, não é difícil entender não. Ontem à noite eu estava meditando nisso. Eu tenho um caderno aqui em casa, se vocês quiserem procurar comigo, eu provo para vocês anotações de estudos bíblicos. Além de livros que eu tenho, né? Eu tenho uma porção de livros aqui que eu gosto sempre de estudar. Principalmente a minha base é a Bíblia Sagrada. Eu não sou santarrão, sou uma pessoa pecadora, sujeita a cair, né? Só gosto de todo mundo, mas a diferença é o conhecimento. O conhecimento move a gente, não deixa a gente, que o Espírito Santo ele nos ajuda a recordar o que ele fez na nossa vida. Eu sou assim, eu lembro de tudo, né? Desde o começo da minha chamada até agora, que Deus fez, tem feito por mim. Então é bom a gente não cair em ladainha. Sabe o que é ladainha? Conversa, qualquer conversa. Quer dizer então que o mundo só vai de mal a pior. O mundo, metaforicamente, literalmente, vai de mal a pior, porque se eles não aceitar Jesus, se o ímpio não se converter, vai perder a salvação. Mas ainda há esperança, porque há vida, enquanto há vida, há esperança, né? Então o sentido é você falar, mas pela Bíblia, o anticristo vai governar. Nos últimos dias, presta atenção, nos últimos dias, o homem do pecado, aquele que se opõe contra Deus, vai se levantar e vai unificar tudo, a religião, a moeda, ele vai controlar as pessoas. Então, a religião única. Você não viu o Papa falar alguns anos atrás sobre isso? Não, direto ele fala, vira e mexe ele está falando sobre a moeda única, a única religião, sobre a massificação, né? O controle social, né? Controle, entendeu? Você vê aí, a gente vê. Então você percebe que é só depois da falsa paz, ou seja, esse suposto Cristo é anticristo, entendeu? Ele vai querer assentar no trono, ele vai se assentar no trono, se parecendo, se assemelhando a Cristo, mas para enganar, com o intuito para enganar. E a Bíblia fala que ele vai prosperar. A educação vai ser de primeiro mundo, a segurança pública, a economia, não vai ter desemprego, vai erradicar a pobreza, vai erradicar a miséria. O anticristo vai fazer isso. Mas não se assuste, pela Bíblia fala também, né, que os falsos profetas farão cair até fogo do céu para enganar, dizendo que Cristo está aqui, está ali, e a Bíblia fala, não se movais, não acreditais. Então nos dias de hoje está assim, a pessoa fala, Jesus está aqui, está ali, está na minha igreja, Jesus está chegando, está vindo. Gente, mas ele vai vir depois 100% do cumprimento da palavra. Tem que vir um anticristo primeiro. O anticristo ainda não se manifestou, está no mundo, mas ainda não se manifestou. A gente está em período de pandemia, não estou falando para você desviar, ficar no mundão não. Porque Jesus não está vindo agora, então, gente, tudo é a questão da conscientização. A gente tem que se conscientizar. Tem pessoas se assustando, facinho, pessoas perdendo a cabeça, né? Ficando mal, né? Com problema, né? Com a memória fragilizada, porque acredita em qualquer coisa. Naquela época lá da escuridão, compre vela, estoque alimento, né? Os 3 dias da escuridão, gente, não aconteceu.
Cadê esses 3 dias da escuridão que até hoje não chegou? Então as pessoas é muito fácil de ser enganado. Daqui a pouco, gente, surge uma nova profecia aí, suposta profecia. Ah, vai acontecer isso, é só catástrofe, mais nada, né? Eu sei que está acontecendo, é cumprimento da palavra, mas o anticristo vai vir e vai resolver tudo durante 3 anos e meio. Aí depois ele vai mostrar a verdadeira face dele para o período da grande tribulação. Aí daquele que ficar. Então, tem que estar preparado a todo minuto, a todo tempo, 24 horas por dia, sim, irmão. Mas todos nós temos a nossa vida. Você tem a sua vida, eu tenho a minha. Você acha que Deus vai desrespeitar as suas obrigações? Tem pessoas que pensam, então a doutrina da minha igreja para mulher, então proíbe eu usar calça, então eu não posso trabalhar. Uai, se o ministério te sustentar, tudo bem. Mas se não, você tem que trabalhar, ué. A verdade é essa, né? Então a gente tem que se posicionar com relação a isso. A gente não pode confundir vida pessoal com vida ministerial. Tem pessoas confundindo. Eu sei, a gente tem que andar, ser espelho, a gente tem que dar um bom testemunho, né? Mas a gente sabe que a vida é uma só. E Deus nos concedeu a liberdade em Cristo. Então medite nessas palavras, poderia me alongar mais, mas eu sei que você já entendeu o teor desse ensinamento aqui, que não é pregação, é ensinamento, entendeu? E deveria ser pregação. Isso aí deveria ser viralizada. Esse vídeo deveria ser viralizado. Essa pregação nos púlpitos sumiram nos púlpitos. Você só vê questão de uso e costume, tradições de homem, né? Rudimentos. A igreja não pode fazer isso, não pode ouvir isso, não pode. É só lero-lero. Mas ensinamento de verdade está faltando. Está faltando em sua essência, em amplitude. Então eu quero aqui pedir o seu like, pedir aí a sua colaboração aí, seu comentário, seu compartilhamento. Que Deus abençoe vocês.